vida intelectual. Capítulo 2. As virtudes de um intelectual cristão. Ponto 1. As virtudes comuns. Eu poderia dizer, a virtude contém a intelectualidade em potência, pois conduz-nos a nosso fim, que é intelectual. A virtude equivale ao supremo saber. Podemos tirar disso muitas coisas. Poderíamos mesmo tirar tudo, pois a esse primado da ordem moral liga-se a dependência relativa do verdadeiro, do belo, da harmonia, da unidade e do próprio ser, a moralidade, que é assim aparentada ao primeiro princípio. Mas prefiro seguir uma estrada mais modesta. As qualidades do caráter têm um papel preponderante em tudo. O intelecto não passa de um instrumento. Sua utilização determinará seus efeitos. Não é evidente que, para bem reger a inteligência, várias outras qualidades são requeridas além da própria inteligência? Instintivamente, todo espírito reto proclama que a superioridade de qualquer espécie inclui uma dose de superioridade espiritual. Para julgar com verdade, é preciso ser grande. Não haveria qualquer coisa de chocante em ver uma grande descoberta feita por um canalha. A candura de um homem simples ficaria ofendida com isso. Escandalizamo-nos com uma dissociação que ofende a harmonia humana. Não acreditamos nesses joalheiros que vendem pérolas e não as usam. Viver junto da fonte sublime, sem participar da sua natureza moral, soa como um paradoxo. Usar do poder da inteligência e fazer dele uma força isolada, uma excrescência, parece-nos um jogo perigoso, pois toda força isolada, no seio de um todo equilibrado, torna-se vítima dele. Se o caráter decai, é de se esperar que o sentido das grandes verdades sofra as consequências. O espírito, não estando mais sob exame, não se movendo mais no nível que lhe é próprio, enveredará por caminhos desastrosos. E sabemos que um pequeno erro no início torna-se grande no fim. A força lógica poderá precipitar para baixo aquele cuja alma deixou o discernimento sem salvaguardas. Daí tantas quedas estrondosas e tantos erros, muitas vezes geniais, de mestres desorientados. A vida é uma unidade. Seria muito surpreendente que se pudesse trabalhar plenamente em uma função negligenciando outra e que viver as ideias não nos ajudasse a percebê-las. De onde provém essa unidade da vida? Do amor. Dize-me o que amas e eu te direi o que és. O amor é o começo de tudo em nós, e esse ponto de partida comum do conhecimento e da prática não pode deixar de tornar solidários, em certa medida, os retos caminhos de um e da outra. A verdade aproxima-se dos que a amam, dos que a acolhem, e esse amor não existe sem virtude. Por isso, apesar de suas possíveis taras, o gênio envolvido em seu trabalho já é virtuoso. Para chegar à santidade, bastaria que fosse mais plenamente ele mesmo. O verdadeiro brota no mesmo terreno que o bem. Suas raízes comunicam-se. Separados dessa raiz comum e por isso menos arraigados em seu terreno, ambos sofrem. A alma definha ou o espírito desfalece. Ao contrário, alimentando o verdadeiro, esclarecemos a consciência, fomentando o bem, orientamos o saber. Praticando a verdade que conhecemos, merecemos a que ignoramos, merecemo-la perante Deus, merecemo-la também por um mérito que coroa a si mesmo, pois todas as verdades relacionam-se umas com as outras, e sendo de fato a homenagem o que há de mais decisivo, quando a prestamos à verdade da vida aproximando-nos das caridades soberanas e daquilo que delas depende. Se embarco num afluente, chegarei ao rio e daí ao mar. Examinemos mais de perto essa doutrina tão importante, de tanta importância que já valeria ter produzido este opúsculo apenas para recordá-la. Não é a virtude a saúde da alma? E quem sustentará que a saúde não interfere em nada na visão? Pergunte a um oculista. Um clínico inteligente não se limita a medir a curva do cristalino ou a receitar óculos, prescrever colírios ou asepsias locais. Preocupa-se com a saúde geral, com a sua dentição, com o seu estilo de vida, com suas vísceras. Não se espante se esse especialista em órgão perguntar-lhe sobre as suas virtudes. A visão espiritual não é menos exigente. Acha você que pensamos somente com a inteligência? Não somos nós um feixe de potências no qual elegemos, para isto ou para aquilo, o instrumento adequado? Pensamos com toda a nossa alma, afirmou Platão. Vamos até mais longe e afirmamos com todo o nosso ser. O conhecimento diz respeito a tudo que há em nós, desde a ideia vital até a composição química da menor das células.
As desordens mentais de qualquer natureza, os estados delirantes, as alucinações, as astenias e as hipertenias, as inadaptações ao real, de qualquer espécie, provam abundantemente que não é somente o espírito que pensa, mas o homem todo. Como é possível pensar bem com uma alma doente, com um coração trabalhando pelos vícios, dividido pelas paixões, desorientado pelos amores violentos ou culpáveis? Há um estado clarividente e um estado cego da alma, dizia Gratry, um estado são e portanto sensato, e um estado insensato. O exercício das virtudes morais diz-nos por seu turno São Tomás de Aquino, virtudes pelas quais são refreadas as paixões. É de extrema importância para adquirir a ciência. Concordo plenamente. Analisemos. De que depende, antes tudo, o esforço da ciência? Da atenção que determina o campo da pesquisa, concentra-nos nele e sustenta todas as forças que nele aplicamos. Em seguida, do juízo que colhe o fruto da investigação. Ora, as paixões e os vícios diminuem a atenção, dispersam-na, desviam-na e chegam ao juízo por meandros cujos percursos Aristóteles e muitos outros, depois dele, escrutaram. Todos os psicólogos contemporâneos concordam com isso. A evidência não permite nenhuma dúvida. A psicologia dos sentimentos rege a ação, mas também uma boa parte do pensamento. A ciência depende de nossas orientações passionais e morais. Apaziguar-nos é liberar em nós o senso do universal. Retificar-nos, liberar o senso da verdade. Analisemos mais. Quais são os inimigos da sabedoria? A inteligência, evidentemente, pois tudo aquilo que dizemos dos vícios, das virtudes e de seu papel na ciência pressupõe sujeitos que têm, no fundo, a mesma natureza. Mas além da estultícia, que outros inimigos você teme? Não pensa na preguiça, onde os melhores dons são sepultados? Na sensualidade, que debilita o corpo e o torna pesado, nubla a imaginação, embota a inteligência, dissipa a memória? No orgulho, que ora ofusca, ora obscurece e nos aprisiona de tal forma em nossa visão das coisas que a visão do universal pode nos escapar? E na inveja que recusa obstinadamente a luz provinda de outrem? Na irritação que rechaça as críticas e aferra-se ao erro? Suplantando esses obstáculos, um homem de estudos pode ele virar-se mais ou menos, segundo os seus recursos e seu meio, mas atingirá o nível de seu próprio gênio, de seu próprio destino. Todas as taras mencionadas estimulam mais ou menos umas às outras, confirmam-se, ramificam-se e são todas, em relação ao amor do bem ou ao seu desprezo, o que são os fios d'água entrecruzados em relação à fonte. A pureza do pensamento exige a pureza da alma. Eis uma verdade geral que nada pode abalar, que o neófito da ciência impregne-se dela. Subamos mais alto e vejamos que falamos de fontes. Não esqueçamos a primeira delas, a mais segura metafísica, ensina-nos que em seus ápices a verdade e o bem não somente estão interligados, mas são idênticos. Para sermos exatos, devemos dizer que o bem, nesse caso, não é, propriamente falando, o bem moral. Trata-se especificamente do desejável, mas um raciocínio leva-nos de um ao outro. O bem moral é o desejável medido pela razão e proposto à vontade como fim. Os fins se interrelacionam. Todos dependem de um fim último, e é este que se une à verdade e identifica-se com ela. Junte essas proposições e verá que o bem moral, se não é idêntico à verdade sobre todos os aspectos, dela depende, através dos fins do querer. Há, portanto, entre os dois uma ligação mais ou menos frouxa ou estreita, mas infrangível. Não é através do que há de individual em nós que acedemos à verdade. É em virtude de uma participação do universal. A esse universal, que é ao mesmo tempo verdadeiro e bom, não podemos honrar como verdadeiro. Unir-nos intimamente a ele, discernir seus aspectos e receber sua poderosa influência, sem igualmente reconhecê-lo e servi-lo como bom. Suba a grande pirâmide por aqueles degraus gigantes que tão bem representam a ascensão à verdade. Se você subir pela encosta norte, poderá chegar ao topo sem aproximar-se da encosta sul. Permanecer longe dele é ficar nos níveis mais baixos, distanciar-se dele, andar enviesado e tornar a descer. Assim, o gênio da verdade tende por si mesmo a unir-se ao bem. Se dele se afasta, é em detrimento de seu impulso para as alturas. Bem-aventurados os corações puros,
todos, disse o Senhor, porque eles verão a Deus. Guarda a pureza da consciência, disse São Tomás a seu estudante. Não deixeis de imitar a conduta dos santos e dos homens de bem. A obediência da alma à fonte inefável, suas disposições filiais e amorosas abrem-na à invasão das iluminações e dos ardores e virtudes. Amada e realizada como vida, a verdade revela-se como princípio. Vemos de acordo com o que somos, participamos da verdade, participando do Espírito, pela qual ela existe. As grandes intuições pessoais vêm, assim como o calor, do aperfeiçoamento moral, do desapego de si mesmo e das banalidades rotineiras, da humildade, da simplicidade, da disciplina, dos sentidos e da imaginação, do empenho em alcançar os grandes fins. Aqui não se trata mais de provar sua habilidade, de fazer suas faculdades brilharem, como se fosse uma joia. O que se quer é comunicar-se com a origem da luz e da vida. Esse centro é abordado em sua unidade, tal qual ele é adorado e renunciamos ao que lhe opõe para que sua glória nos inunde. Não será mais ou menos tudo isso que significa a expressão: os grandes pensamentos vêm do coração?